crianças! Bem-vindos a mais uma investigação, bem-vindos a mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje, da nossa investigação, é uma equipe muito especial. E vocês sabiam que vocês fazem parte de uma equipe? E vocês fazem parte de um grupo? Sim, vocês fazem parte de um grupo muito especial. E eu já vou deixar aqui um mistério, tá? Para ser solucionado durante a nossa investigação. O mistério é, já que somos, né? Nós somos um grupo muito especial e falamos sobre o mesmo tema. Todos nós que fazemos parte desse grupo, nós falamos sobre o mesmo tema. Qual é esse tema? Fica aqui já a pergunta da investigação de hoje, tá? E antes de começar, vamos orar. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, obrigada, Senhor, por mais esse estudo, por mais essa aula, que cada criança, Senhor, possa reconhecer, ó Pai, em nome de Jesus, os teus ensinamentos na vida deles, em nome de Jesus, que essa palavra que vai ser plantada no coração deles possa frutificar, Senhor, em nome de Jesus, e te peço, Senhor, Deus amado, esteja com eles, Senhor, traz, Senhor, a tua sabedoria, traz, Senhor, a tua unção, traz, Senhor, a tua proteção, Senhor, sobre cada um deles, em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje nós vamos aprender com dois profetas. Vamos aprender com o profeta Miqueias e com o profeta Sofonias. A primeira pista, vamos aprender com o profeta Miqueias, tá? E o profeta Miqueias, ele tem uma mensagem muito importante para nós, prestem bem atenção. A mensagem é, faça o que é direito. Às vezes, né, quando a mamãe ou o papai pedem alguma coisa para vocês, que vocês não fazem direito, que vocês fazem rapidinho, porque querem fazer outra coisa e tudo mais, e aquela coisa não fica bem feita. O que a mamãe diz depois? Pensem aí. Bom, eu vou dizer por mim, às vezes eu tô tão atarefada que eu vou fazer as coisas assim muito rápido, e tem alguma coisa que não sai direito. Eu não tenho a minha mamãe aqui pra dizer, não tenho ninguém pra dizer, mas Deus me incomoda. Olha, sabe o que Deus fala pra mim? Eu não sei se a sua mamãe diz a mesma coisa pra você, mas Deus fala assim pra mim, faça direito, né? Porque às vezes a gente faz as coisas rápido, sem prestar atenção, ou não coloca, né, o nosso foco naquilo, acaba saindo de qualquer jeito. E quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, não agrada o coração de Deus, porque fica uma coisa assim feia, né? Seja qualquer coisa que a gente esteja fazendo, fica uma coisa mal feita, né? E Deus não faz as coisas, a gente olha pro dia quando amanhece, né? A gente olha pro tempo, a gente olha pras flores, a gente olha para tudo que Deus criou, não foi nada mal feito, foi? Não foi. Então Deus também não quer que a gente faça as coisas de qualquer jeito, né? Então, a frase, né, que a gente mais escuta quando faz as coisas assim é faça direito, né? E aí, quando você tem que fazer direito, você acaba fazendo duas vezes e acaba assim tomando um tempo maior, né? Então, prestem mais atenção para quê? Para fazer direito. Então, Miqueias, o profeta Miqueias, ele disse isso também ao povo, façam direito. Mas o povo estava fazendo tudo errado. Vamos ver o que o povo estava fazendo de errado? Bom, o profeta Miqueias, ele disse isso para o povo porque o povo estava cometendo vários tipos de pecados. Vários mesmo, vários. Eles estavam adorando imagens, eles estavam tomando as coisas dos outros à força, coisas que não eram deles, eles iam lá e pegavam à força. As pessoas que eram ricas, né, estavam maltratando as pessoas que eram pobres, as pessoas que não tinham direito. Eles usavam do poder deles para maltratar as pessoas. E os líderes religiosos, em vez de eles ensinarem o povo a seguir o caminho do bem, eles não estavam fazendo isso, eles estavam ensinando tudo errado, estavam ensinando o povo a ir por um caminho extremamente torto, extremamente errado, né? Então Deus, vendo tudo aquilo, ficou o quê? Ficou muito triste, né? E o profeta Miqueias, ele trouxe essa mensagem para o povo começar a fazer as coisas direito, né? Então, Deus estava muito triste com tudo isso e disse que castigaria
o povo, fazendo que os inimigos o oprimissem, né? Que Deus ia permitir que os inimigos oprimissem eles, porque assim, Deus estava protegendo e tudo mais, mas eles não estavam fazendo nada direito. Então Deus, ele falou isso, mas mesmo assim, Deus dizendo que ia permitir que eles seriam oprimidos, mas Deus ainda deu uma promessa. Olha que Deus bom, Deus maravilhoso, né? Deus ainda deu uma promessa através do profeta. O profeta Miqueias, ele profetizou algo que é uma promessa que nós recebemos. Prestem atenção. Mesmo com o pecado, Deus continua amando, né, o seu povo, e enviou essa promessa, a vinda do Messias. Isso mesmo. O profeta Miqueias, lá no capítulo 5 de Miqueias, no versículo 2, ele disse assim, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Pronto. Ele disse assim, Belém e Efratá, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, no passado muito distante. Se vocês prestarem bem atenção nesse versículo, e eu vou pedir para vocês lerem ele novamente, né? Leem todos os versículos que eu vou passar depois. Mas assim, o profeta Miqueias, ele já estava profetizando o lugar onde Jesus nasceria, onde o Messias nasceria. Então, mesmo diante de todas aquelas coisas erradas que o povo estava fazendo, Deus ali, ele já, mesmo assim, ele deu uma promessa ao povo, né? Que era para o povo se arrepender, porque o Messias viria, certo? Então, Miqueias, ele deixou bem claro que Deus não aprovava nenhuma daquelas atitudes e ensinou o que Deus queria do povo, né? O que Deus queria do povo? Eu vou ler com vocês Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: o Senhor já nos mostrou o que é bom, ele disse o que exige de nós. O que ele quer é que nós façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em obediência ao nosso Deus. É isso que Deus quer de nós. O Senhor quer, amém? O Senhor quer que... Porque nós já sabemos que Ele é bom, né? Ele é bom conosco o tempo todo. Então, o que Ele quer? Que a gente faça as coisas que é direito. Ele não quer ver a gente fazendo as coisas que é errado, né? Assim como eu acabei de dizer, quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, faz mal feito, não vai ter que fazer de novo, não vai ter que perder tempo. Não é melhor a gente usar o tempo que a gente tem, aprendendo a fazer coisas novas e deixar que Deus nos ensine a fazer coisas novas, né? Porque é isso que Ele quer. Ele quer sempre poder nos ensinar as coisas novas, que a gente possa aprender as coisas direito, porque quando a gente aprende as coisas em Deus, né? O que Deus faz? Outras pessoas também vão aprender conosco as coisas que Deus nos ensinou, né? Então, quando aquela cidade toda, aquele povo todo estavam entrando em pecado, ninguém mais estava aprendendo a fazer o que era bom. Todo mundo só estava aprendendo a fazer o que era ruim, né? Deus não queria ver isso. Deus queria, assim, que quando a gente ama um ao outro, quando a gente ama os nossos irmãos, nossos amigos, a nossa família, a gente ama uns aos outros, a gente quer ensinar o que é bom, a gente quer compartilhar amor, certo? E é isso que Deus está dizendo nesse versículo para nós, para que a gente, em humilde obediência, o que é humilde obediência? É obedecer, reconhecendo que a gente errou. Se você errou e foi desobediente a alguma coisa, com humildade a gente reconhece, ai Senhor, me perdoa, eu tenho errado nisso e tudo mais, né? Mas quando a gente não era humilde, que foi o caso do povo que não estava sendo humilde, eles não estavam reconhecendo, né? Eles não estavam sendo humildes para reconhecer, porque a humildade é quando a gente deixa Deus entrar no nosso coração. E o povo, eles não estavam deixando Deus entrar no coração para que eles fossem, para que eles mudassem, né? Para que eles não fizessem mais as coisas erradas, amém? Então, Miqueias, ele fez uma oração a Deus, pedindo que o Senhor cuidasse do seu povo, ajudasse todos a obedecer e também perdoasse os pecados deles, amém? Eu vou ler com vocês Miqueias,
Miqueias 7, versículos 18. Olha só o que o profeta Miqueias orou a Deus. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irados para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Amém? Então, assim, Miqueias entendia isso. Entendia que Deus tem prazer em mostrar o amor dele para nós. Amém? Mas nós só conseguimos ver e entender o amor de Deus conosco, né, quando a gente está em obediência, quando a gente está fazendo as coisas direito. Se a gente está em desobediência, está fazendo tudo errado, está fazendo as coisas erradas, tudo de qualquer jeito, a gente não consegue ver isso. Então a gente tem que ter bastante atenção para estar sempre em obediência, para ver o amor de Deus, né, na nossa vida, o cuidado de Deus e reconhecer o Senhor em tudo que a gente faz. Amém? E agora vamos para a pista 2. A pista 2, nós temos a mensagem do outro profeta, que é o profeta Sofonias, né? E a mensagem do profeta Sofonias diz: faça enquanto há tempo. Temos que fazer enquanto há tempo, né? Então o profeta Miqueias disse o quê? Faça direito. E o Sofonias, faça enquanto há tempo. Então aqui, no tempo de Sofonias, o povo continuava a fazer coisas terríveis, né? O povo estava prosperando e achava que não precisava da ajuda de Deus. Então o que acontecia? Só porque eles estavam ganhando dinheiro, que estava tudo certo, que a colheita ia bem, que não faltava nada na mesa, o povo começou a achar que não precisava mais de Deus. E isso não pode acontecer conosco. Amém? Mesmo que esteja tudo bem dentro de casa, mesmo que você seja um aluno aplicado, que você esteja tirando boas notas, né? Então, assim, mas a gente tem que reconhecer o Senhor em tudo que a gente faz, porque se a gente está indo bem, é porque o Senhor está conosco. Mas o povo achava que não. O povo achava que tudo que estava acontecendo é porque eles não precisavam mais de Deus, sabe? Então, eles nem obedeciam mais as escrituras, nem a palavra de Deus. Então Deus ficou muito irado. Deus tinha já ficado muito triste, agora ele ficou muito irado e zangado e castigou o povo ao exílio. Vocês sabem o que é exílio? Exilado é quando você não pode mais, você vai para um lugar, você não pode mais voltar para aquele lugar, você não entra mais naquele lugar, você não pertence mais àquele lugar, você foi exilado, afastado daquele lugar. E Deus, ele teve que fazer isso com o povo. Olha só, a que ponto, né? A que ponto o povo chegou de ser exilado, de Deus ter que falar, daqui vocês não voltam mais, né? Mas Deus fez isso por quê? Porque o Pai, quando nos repreende, é porque ele nos ama, porque ele quer cuidar de nós, porque ele quer que nós sejamos ainda melhores, amém? Ele não quer que ficar zangado conosco, ele não quer ficar triste conosco, ele nos repreende pra gente ser melhor. Só que aí o povo lá foi mandado, né, pro exílio. E no futuro, depois que Jesus voltar, haverá um julgamento. E todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador vão para o céu, amém? Glória a Deus por isso. Devemos pregar o Evangelho antes de decidir, porque quando ele chegar, não haverá mais tempo para isso. Isso é muito, muito sério e é muito importante para a gente entender, né? Às vezes a gente fala assim, em outras lições a gente fala muito sobre falar de Jesus para as pessoas, né? Mas a gente tem que entender que não tem tempo mais, que as pessoas elas precisam de Jesus agora, né? Então assim, a gente tem que sempre orar e pedir estratégias para o Espírito Santo, para que a gente possa falar de Jesus para as pessoas, para que o Espírito Santo convença as pessoas, né? Porque não há mais esse tempo. E quando esse povo estava fazendo tudo que era errado, eles estavam o quê? Eles estavam perdendo o tempo deles, né? Que a gente não seja como esse povo, que perca o nosso tempo. Nós não podemos perder tempo, né? Se a gente faz as coisas direito, a gente não precisa fazer 2, 3 vezes a mesma coisa. Então, assim, lá o profeta Miqueias estava ensinando pra gente fazer direito, o profeta Sofonias tá falando pra nós, não perca tempo. Porque se a gente faz direito, não perde tempo, ó, a gente vai ganhar muitas vidas para Jesus, né? Através do nosso testemunho, através do que Deus faz na nossa vida,
né? É só a gente fazer tudo direitinho em obediência. Mas, né? Mas entre aquela gente havia algumas pessoas que buscavam a Deus e eram fiéis a Ele, né? Não era todo mundo ali que estava envolvido com o pecado. Tinha algumas pessoas, sim, graças a Deus, né? Que eram fiéis. Então Deus prometeu a salvação e a libertação dos seus inimigos no lugar da prisão. Então, quando a gente é fiel, é o que Deus nos promete, que nós vamos ser sim libertos, né? Que a gente não vai ser um povo oprimido, que o inimigo não vai vir contra nós, né? E se ele vier, né, Deus está conosco. Nós temos essa salvação, nós temos essa libertação em Cristo Jesus, né? Nós cremos nisso. E o profeta Sofonias deu um conselho ao povo, dizendo que se buscarem ao Senhor, ficariam livres da ira de Deus. A Bíblia nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Está lá em 1 João 1,9, certo? Então, assim, amém, glória a Deus por isso. Mas, assim, a gente tem que fazer o quê? Confessar os nossos pecados. Não adianta, né, falar, eu tô bonzinho, eu tô fazendo tudo direito, né, e lá no secreto tá pecando, né, não tá fazendo nada direito, tá tudo escondido, né, tudo debaixo dos panos ali, tudo escondendo do papai e da mamãe que tá fazendo de errado, mas Deus tá vendo tudo, né, Deus tá vendo o que eu tô fazendo, o que você tá fazendo, o que o planeta todo está fazendo, Deus tá, ó, de olho em nós, Ele sabe de todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. E é isso que a gente tem que entender. Que Deus, Ele nos conhece melhor do que qualquer pessoa. Deus te conhece melhor do que a sua mãe, do que o seu pai, do que o seu amigo. Ele sabe, né? E Ele confia em você, Ele confia em mim, Ele confia em nós para sermos melhores. Para aquilo que ainda a gente faz de errado, a gente melhorar. A gente confessar, né? O que é confessar? Senhor, eu ainda erro nisso. Isso aqui é um pecado ainda na minha vida, mas eu não quero mais ser assim. A gente está confessando. E quando a gente confessa, o Senhor, Ele vem com a força dEle, sabe? Para a gente vencer o pecado. A gente não consegue vencer o pecado sozinhos, né? Se tem alguma coisa que é muito difícil para a gente vencer, a gente tem que falar com Deus. E se confessar a Deus e falar para o Senhor, Senhor, eu preciso da sua ajuda nisso. Isso é aquela humildade que a gente estava falando. É quando a gente reconhece que a gente precisa de Deus, amém? E nós precisamos disso, nós precisamos ser obedientes e reconhecer que nós precisamos de Deus, tá bom? Amém? Então, quando você pecar, mentindo, desobedecendo aos seus pais, ou até aos seus professores, ou aos seus líderes, nunca se esqueça de confessar os seus pecados e pedir perdão, mas pedir com que? Sinceridade. Seja sincero quando você estiver pedindo perdão. Seja sincero de todo o seu coração. Amém? Se coloque ali diante de Deus, porque o que Deus vai fazer? Ele vai te dar forças para vencer o pecado. E quando você perceber, você não vai estar mais pecando naquilo e você vai conseguir ser liberto daquilo que você ainda errava. E vai ter o quê? Você vai ser um testemunho para as pessoas verem, olha só como que Deus faz, como aquele menino é obediente, como aquela menina é obediente, né? Porque nós somos o quê? Nós somos testemunhos vivos aqui na terra de Cristo Jesus. Então, por isso que nós devemos ser obedientes a Deus. Amém? E aqui, continuando, eu vou ler com vocês o versículo 17 do capítulo 3 de Sofonias. 3:17, que diz assim: pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará como se faz um dia de festa. Ai, que lindo isso, amém? O Senhor está dizendo aqui que Ele se alegra, né, de estar conosco. Ele se alegra porque Ele é poderoso para nos salvar. E Ele, assim, Ele canta e se alegra conosco.
que nós possamos também cantar e se alegrar com Deus, né? Que quando a gente estiver na presença do Senhor, seja nos cultos, seja na nossa casa, seja fazendo as nossas lições, né? Estudando a palavra, que a gente possa se alegrar com o Senhor, que a gente possa cantar para o Senhor, porque Ele faz isso, né? E o que é uma relação de amizade? É uma troca. O Senhor não está fazendo isso conosco? A gente também possa se alegrar com Ele, né? E quando o Senhor vai se alegrar ainda mais comigo e com vocês, se quando a gente errar, a gente confessar, né, os nossos pecados a Cristo. E aí o coração de Deus vai ficar o quê? Vai ficar grato, vai ficar feliz, né? Mesmo no meio das situações mais difíceis, porque tem coisas que a gente acha assim, ai meu Deus, dessa daqui tá difícil, né? Essa daqui é difícil eu me livrar, essa aqui é difícil eu conseguir, mas mesmo sendo muito difícil, não tem nada difícil para Deus, não tem nada impossível para o Senhor, amém? A gente tem que ter essa convicção de tudo é possível, né? A Bíblia nos diz isso, tudo é possível para aquele que nele crê, amém? E a conclusão dessas duas mensagens é que os dois profetas ensinam a mesma coisa o tempo todo, e vocês sabem o que é? Um falou que faz bem feito, o outro falou o quê? Que não temos tempo. Fazer bem feito e fazer o quê? Enquanto há tempo, né? Fazer enquanto antes. Se a gente faz bem feito, a gente já pega a próxima coisa para fazer o quanto antes. Só que eles dois estavam ensinando a mesma coisa o tempo todo, que é o quê? Obediência à palavra. Então, obediência é a solução do nosso mistério, porque a pergunta foi, somos um grupo muito especial e falamos sobre o mesmo tema, e qual que é esse tema que nós falamos? Qual que é o tema comum? É obediência, porque se nós obedecemos a Deus em todo o tempo, né, nós viveremos essas coisas, nós vamos fazer tudo direito se a gente for obediente, né? Nós vamos fazer no tempo do Senhor, nós vamos fazer tudo certinho, se estivermos sendo obedientes. Tal obediência só é possível se tivermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós não vamos conseguir ser obedientes sem ter Jesus, sem reconhecer Jesus, amém? Como povo de Deus, há muitas crianças, há muitas pessoas que conhecem Jesus, né? Todos nós aqui, eu, você, tem muita gente que conhece Jesus, mas não estão preocupados em obedecer a Ele. As pessoas conhecem, amém, mas não querem obedecer, não querem seguir o que a palavra diz, não querem ser obedientes à palavra, por isso fazem o que elas querem. Você se preocupa em agradar a Deus? Essa é uma pergunta que vocês devem responder, tá? Meditando. Qual que é a sua preocupação em agradar a Deus? Porque quando a gente se preocupa em agradar a Deus, a gente é obediente. A gente é obediente à palavra, a gente é obediente aos nossos pais. Amém? Ou é igual ao povo de Israel, que esperou o castigo para obedecer. Não, né, gente? A gente não é, né? A gente não quer esperar ser castigado para poder obedecer, né? A gente não é assim, em nome de Jesus. E você pode, vocês, a gente pode decidir hoje, agora, né? Ser o quê? Ser obediente ao Senhor em tudo que a gente faz. Por quê? Tem coisas, por que eu digo isso? Porque tem coisas que a gente fala assim, eu sou obediente, eu faço tudo certo, não sei o que e tal. Mas aí tem uma coisinha lá que você fala, isso eu não faço, entende? Então, mesmo essa coisinha que você fala, isso eu não quero fazer, isso eu ainda não faço, ali tem uma brechinha para desobediência. Então, vamos lá ver qual que é e vamos colocar o nosso coração limpinho diante de Deus, amém? Eu tenho uma dica para vocês que querem, né, serem obedientes. Pega um papelzinho, né? Esse daqui é tipo post-it, mas escrevam o que você precisa mudar. É verdade, escrevam lá um bilhetinho ou um versículo que te faz lembrar de obediência, né?
Eu gosto muito daquele versículo, deixa eu até colocar para vocês, de Colossenses. Colossenses 3:23, que diz assim, 3:23: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não a pessoas. Eu amo esse versículo, porque quando eu leio ele, eu entendo, e eu tenho ele como bilhetinho, né, no meu mural. Quando eu leio ele, eu entendo que tudo que eu faço, qualquer coisa que eu faço, seja no meu trabalho, seja no meu ministério, seja qualquer coisa, eu não tô fazendo, seja até pra mim, né? Porque eu sou uma criatura, eu sou criada por Deus, né? Então tudo volta para Ele, né? Então, assim, até tudo que eu faço tem que voltar para o Senhor, a glória é dele, né? Então eu amo esse versículo porque ele me ensina isso. Ele me ensina que tudo que eu faço é para o Senhor, e tudo que a gente faz para o Senhor, a gente faz em obediência, a gente faz em amor, amém? Então coloque ali um recadinho, faça um bilhetinho, né, para que vocês lembrem-se do que você precisa obedecer, amém? Aí você coloca lá e você deixa num lugar onde você leia todo dia, pode ser num caderno que você abra todo dia, né? Às vezes, como eu moro sozinha, eu deixo bem no espelho, às vezes, do banheiro, quando eu vou já lavar o rosto, eu tenho lá uns recadinhos, né? Mas façam isso, porque às vezes a gente tem que fazer a nossa mente mesmo funcionar, pra gente lembrar que tem coisas que a gente precisa obedecer e a gente tem que aprender essas coisas, amém? Então, hoje nós conhecemos um pouco mais, né, sobre 2 profetas. Eu sempre digo para vocês, leiam a vida desses profetas, profeta Sofonias, profeta Miqueias, que são profetas menores, mas eles têm uma visão muito legal sobre como deve ser um governo de Deus, amém? Então leiam, estudem, eu sei que vocês são estudiosos, e que a palavra de Deus continue nos melhorando, amém? Então fiquem com Deus e até a próxima lição. Beijo!